Olá, eu sou a professora Adriana Meiado, aqui do INDEP. Bora lá, vamos falar agora de transtorno de ansiedade generalizada. Essa ansiedade que tira a nossa paz, que tira o nosso sossego, não é? A ansiedade generalizada, ela comete uma boa parte da população. Eu vou mostrar para vocês depois, né, os dados aí epidemiológicos a respeito. Mas ela, juntamente com o transtorno de pânico, as fobias, né, elas são uma grande parte, né, do sofrimento psíquico, né, dos transtornos relacionados aí à ansiedade, tá? Então, trouxe aí o conceito, esses conceitos vêm de lá do DSM-5, tá bom? Então, vamos começar a refletir a respeito dessa ansiedade generalizada. Ansiedade e preocupação excessiva é uma apreensão ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses com diversos eventos ou atividades do dia a dia. Então, o que o DSM vai dizer para a gente aqui? O DSM-5 vai dizer que para que um transtorno de ansiedade generalizada seja considerado, seja classificado, uma TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizado, ele precisa ocorrer na maior parte dos dias, pelo menos durante 6 meses da vida dessa pessoa, né? Ele precisa ter ansiedade e preocupação excessiva, tá? Pelo menos por 6 meses, a maior parte dos dias, tudo bem? E esse evento acontecendo em vários momentos diferentes do dia. É difícil controlar essa preocupação. Ela invade, a gente diz que ela tem como característica uma invasão de pensamentos. Eu falo que são pensamentos intrusivos que invadem a mente e despertam, né, desencadeiam preocupações, tá? A ansiedade e a preocupação estão associadas com 3 ou mais desses sintomas que eu vou elencar aqui para vocês, tá? Então, uma inquietação ou uma sensação de estar com os nervos à flor da pele, parece que alguma coisa ruim está para acontecer ou está acontecendo. Há um desconforto muito grande. Inclusive, eu tenho uma paciente que ela desencadeou, né, uma TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizado, após o adoecimento de um filho, né, um filho que está bastante comprometido nas suas funções físicas e tudo. E ela tem uma inquietação que é física, além de mental. Então, ela diz que fica muito cansada com os pensamentos que ficam o tempo todo, né, invadindo a cabeça dela e o corpo dela. Ela não para, né? Parece que ela tem que estar o tempo todo fazendo movimento, né, para se sentir sob controle ou, né, controlando algo. Isso tudo traz uma fadiga, um cansaço muito grande, né? Então, um dos sintomas da transtorno de ansiedade generalizada, além da inquietação e da sensação de estar com os nervos à flor da pele, é o cansaço, é a fadigabilidade. Além disso, uma dificuldade em concentrar-se ou tem a sensação de branco na mente. Então, dá aquele branco, peraí, o que eu estava falando mesmo? O que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu vim buscar? Né? Nossa, está acontecendo alguma coisa ruim comigo, eu não consigo lembrar de nada, não consigo lembrar, não consigo pensar o que eu tenho que fazer agora. Né? Então, esses sintomas, né, são característicos da TAG. Além disso, meus queridos, a irritabilidade. A irritabilidade pode ser uma característica muito presente em quem tem um transtorno de ansiedade generalizada, tá? A tensão muscular também, esse tensionamento, como se você tivesse a qualquer momento pronto para sair correndo, para atacar alguém, né? É uma tensão muscular de prontidão, como se o corpo dissesse, estou pronto para responder ao perigo, né? E por conta, né, dessa fadiga, desse cansaço, né, dessa inquietação, dessa irritabilidade, você tem, claro, uma perturbação do sono. Né? As pessoas que têm ansiedade têm uma dificuldade em manter sono, né? Tem um sono insatisfatório, inquieto, com várias interrupções, ou demora muito para dormir, né? Então, geralmente, o sono fica comprometido para quem desenvolveu o transtorno
de ansiedade generalizada, tá bom? O que é mais frequente como sintoma na TAG? Hipervigilância, o tempo todo tá ligado, tem inclusive problema, né, para dormir. Hiperatividade autonômica, então daí eu tenho lá os tremores, a sudorese, a taquicardia, alteração do sono, tensão motora, muitas somatizações. Inclusive, é comum, né, a gente ouvir as pessoas que têm a TAG, queixas, é uma pessoa poliqueixosa, queixa muito de dores, de cansaço, de fadiga, de medo, de angústia, né? Ela tem muitas somatizações por conta de acreditar que deva estar sempre em alerta, porque alguma coisa ruim vai acontecer. Como eu disse para vocês, agora a gente vai falar sobre a epidemiologia e a evolução da TAG, né? O que a epidemiologia nos diz sobre o acometimento de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada? Nós temos aí cerca de 3% da população adulta que manifesta transtorno de ansiedade generalizada. Percebe que já é um número maior, por exemplo, do que o transtorno de ansiedade, de pânico, é maior do que o transtorno, né, relacionado à esquizofrenia, ou até transtorno bipolar, tá? Então, 3% dos adultos, eles apresentam sintomas compatíveis ao transtorno de ansiedade generalizada, né? Ele é 2 vezes mais frequente no sexo feminino. Por que as mulheres são tão ansiosas e essa ansiedade é patológica, né? Talvez tenhamos aí, além da genética, muitos outros fatores, inclusive sociais, impactando aí nessa sensação de que a mulher tem, né, de que a todo tempo ela está correndo risco. Porque é isso que acontece. No transtorno ansioso, você acredita e tem uma preocupação excessiva de que algo ruim ou uma coisa vai acometer você, né, em qualquer lugar. E as mulheres, elas têm, né, um número elevado, né, 2 vezes maior do que os homens, de transtorno de ansiedade generalizada. A gente precisa parar para olhar, inclusive, para as políticas públicas a respeito da saúde mental das mulheres, tá? Esse transtorno é mais prevalente na média idade, né? Na meia idade, na média idade. Geralmente aí a partir dos 30 anos de idade, tá certo? Então, nós temos aí o acometimento, né, desse adoecimento, tá certo? Muito bem, o curso crônico com períodos de flutuação dos sintomas. Então, a gente vai ter momentos que haverá, por exemplo, maior indicativos, né, da pessoa estar mais ansiosa, tá certo? E tem momentos, períodos da vida que isso vai estar menos prevalente, tá? Então, é importante estar atento quais são os desencadeadores dessa ansiedade generalizada, né, para poder trabalhar em cima desses desencadeadores e minimizar, então, essa probabilidade do desenvolvimento desses sintomas tão desagradáveis que traz a ansiedade generalizada. De 50% a 90% dos pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, eles apresentam outro transtorno psiquiátrico, né, comórbido, conjuntamente. O que é mais comum de encontrar na literatura é a TAG associado à depressão, ao próprio transtorno de pânico e a distimia, que é aquela depressão de base que, né, acompanha aí, tá? Então, esse transtorno de ansiedade generalizada, ele pode, né, ser acompanhado aí de comorbidades, tá? 3% da população adulta, mais frequente em mulheres, geralmente ele se desencadeia a partir dos 30 anos de idade. Por quê? Porque aos 30 anos ou mais, essa mulher ou essa população, ela tem um nível de preocupação, né, muito relacionado à procriação, a projetos, à sobrevivência, né? Então, isso pode desencadear aí um transtorno ansioso que, de alguma forma, já existia em outros níveis lá na vida dessa pessoa. Porque, lembra, a gente já falou
que a ansiedade faz parte da vida de todo qualquer ser humano, ok? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Quais são os diagnósticos diferenciais do transtorno de ansiedade generalizada? O transtorno de ansiedade, né, ela, devido a uma condição médica geral, né, ele pode ser descartado. Então, por exemplo, eu posso ter um adoecimento que traga, né, a ansiedade como uma característica, né? Pode ser por conta do uso de um medicamento, né? Pode ser por uso de um procedimento, né, cirúrgico, alguma coisa nesse sentido. Então, para classificar como transtorno de ansiedade geral, eu tenho que descartar a questão da condição médica geral. Combinado? Então, diagnóstico diferencial descarta o transtorno de ansiedade relacionado a uma condição médica geral. Então, de repente, vai fazer uma cirurgia bariátrica. Então, por conta disso, desenvolveu uma ansiedade relacionada a essa condição específica. Então, não é necessariamente uma TAG, mas é uma ansiedade relacionada a um determinado procedimento, tá? Da mesma forma, tem que ser descartada a classificação de TAG diante de um transtorno de ansiedade induzido por uso de substância ou de algum medicamento, tá bom? Também se descarta a TAG quando é confirmado um transtorno de ansiedade social, tá? É diferente, ansiedade social é diferente de ansiedade generalizada, tá? Ou ainda um transtorno obsessivo compulsivo, tá bom? Para ser uma TAG, eu tenho que descartar o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Tenho que descartar também, como eu já falei, né, reforço aqui, o transtorno de estresse pós-traumático ou transtornos de adaptação de lugares, de contextos, tá? Então, não é uma ansiedade generalizada, não, é uma TAG se eu tiver elementos que caracterizem como transtorno de estresse pós-trauma ou de adaptação. Combinado? Temos também a ansiedade associada a outros transtornos como os de humor, a depressão, a distimia, mas para ser diagnosticado como TAG, tenho que descartar transtornos de humor, ok? É isso. Capitulando, né, esse último tópico, a gente está falando que a TAG, ela precisa desse diagnóstico diferencial, a gente não pode esquecer disso. A gente entende que o transtorno de ansiedade generalizada, ele tem os seus critérios, de acordo com o DSM-5, e para que isso não seja, né, feito de forma equivocada, a gente tem que descartar um transtorno de ansiedade, né, devido a uma condição médica, porque eu posso ter, por exemplo, outros adoecimentos que também, né, apresentem aí o transtorno de ansiedade. Eu posso ter, né, um transtorno de ansiedade relacionado à substância, então eu preciso descartar, né, esse tipo de critério, né? Então ele não se enquadra na TAG, por quê? Porque a ansiedade está ligada ao uso da substância. O transtorno de ansiedade relacionado à ansiedade social, porque ele se enquadra num outro diagnóstico que a gente também vai conversar, tá bom? Da mesma forma, com o transtorno obsessivo e compulsivo, ele é descartado a TAG na presença do transtorno obsessivo compulsivo e também do transtorno de estresse pós-trauma ou os transtornos de adaptação, tá certo? Lembrando que dentro do transtorno de ansiedade generalizada, nós temos sim, né, a irritabilidade com uma característica desse transtorno, tá certo? E até desesperança, desmotivação. Porém, se e apenas se eu descartar um transtorno de humor depressivo ou distímico, é que eu vou enquadrar esses sintomas como um transtorno de ansiedade generalizada. Combinado? Então, a gente não pode confundir e a gente tem que lembrar sempre que primeiro eu descarto pela eliminação os sintomas que eu elenquei de acordo com o DSM-5 vão fazer parte, né, da hipótese diagnóstica que eu estou
né, enquanto profissional formulando, e mais tarde em equipe, e o médico vai fechar esse diagnóstico, tá certo? Muito bem. Então, vamos dar uma olhada agora, né, nas formas de tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. Queridos, é o seguinte, vai ter um módulo específico para a gente conversar sobre a forma do tratamento farmacológico, tá, que envolve ali o uso de medicamentos, tá bom? Então, e o funcionamento, principalmente, a gente precisa estar atento da maneira com que cada medicamento vai funcionar em determinadas áreas do cérebro. Nós vamos ter a aula que vai falar sobre a neurobiologia do transtorno de ansiedade generalizada. E lá vocês vão conhecer como é que os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina atuam, né, no cérebro para, né, diminuir, reduzir os sintomas ocasionados aí no transtorno de ansiedade generalizada. Inicialmente, o que a gente pode fazer aqui para já começar a aguçar a curiosidade de vocês? Pelo menos elencar os medicamentos utilizados, né, dentro dessas categorias farmacológicas. Então, a gente tem, né, a venlafaxina, que ela é bastante utilizada em casos de transtorno de ansiedade generalizada, né? Tem alguns critérios para se usar a venlafaxina, que ele é classificado dentro, né, dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina. Além desses, nós temos outros tratamentos, como, por exemplo, o uso da buspirona, tá bom? Como um antagonista e um agonista, melhor dizendo. Mas a gente vai ver isso em outro momento. Estou só tentando aqui matar a curiosidade de vocês. E para a gente entender melhor como é que a gente faz a leitura de um caso onde há um transtorno de ansiedade generalizada, eu trouxe para vocês aqui um caso clínico. Olha que legal! No transtorno de ansiedade generalizada, a gente vai conversar um pouquinho sobre um caso clínico. Então, quando eu vou fazer a escuta de um caso clínico, eu preciso ter muito claro na minha mente quais são os critérios que o DSM e o CID colocam para a gente a respeito dos diversos diagnósticos, para estar atento com a minha, né, coleta de dados ali na anamnese, né, na escuta do paciente. Então, eu vou falar primeiro, vou ler o caso para vocês, e daí a gente pensa aqui juntos, combinado? Então, olha só, homem, 23 anos, cis, heterossexual, branco, solteiro, espírita, estudante do 6º ano do curso de medicina, tá certo? E ele diz assim, olha a fala do paciente, que interessante. Eu não consigo fazer nada direito. Passo o dia preocupado. Engordei, não consigo dormir e eu estou cansado. Então, olha, né, as queixas iniciais que ele traz aqui pra gente. O paciente, ele buscou atendimento após sair de uma palestra na faculdade que ele estuda. Ele relata que há 8 meses não está conseguindo concentração suficiente para estudar e tem estado muito tenso. E que a gente já começa a coletar aqui de dados importantes, né? A questão de gênero, a questão da fala dele, olha, eu não consigo fazer nada direito, eu passo o dia preocupado, eu engordei. E olha o que ele traz aqui na informação para a gente. Esse estado acontecendo há cerca de 8 meses. Então, a gente já tem um período, a gente já tem sintomas, a gente tem algumas características importantes para a gente pensar a respeito desse caso. E ele afirma que está bem preocupado em relação às provas de residência. Queridos, lembra quando eu disse para vocês que o transtorno de ansiedade generalizada, uma das marcas é esse excesso de futuro? Essa preocupação exagerada com o futuro? Pois bem, aqui ele traz essa fala, né? E volta, ele afirma ali, estou preocupado com a questão do futuro, né? Preocupado com relação às provas de residência. Muito bem. No contexto da pandemia, né? Então, naquele período, esse caso aconteceu nesse período da pandemia, e ele diz assim, nesse contexto da pandemia, tem ficado muito ocioso e, atrelado a isso, come de forma compulsiva, o que o levou a um aumento de peso ponderal de 6 quilos em 3 meses. Então, de novo, como é que está a vida desse rapaz? Estudando, com medo do futuro,
insatisfeito com a maneira com que ele tem se organizado, tem tido dificuldade para se organizar, comendo excessivamente e ganhando peso, né, em 3 meses, aí, num tempo bastante curto. Outro dado importante para nós nesse caso, olha o que ele diz. Recentemente, perdeu sua avó, a qual foi responsável pela sua criação. De novo, vamos pensar, dado significativo. Nós tivemos ali um evento traumático na vida desse rapaz, né? Quanto tempo faz que ele perdeu? Recentemente. Então, provavelmente nesses últimos meses. A gente tem esses sintomas acontecendo há 8 meses e esse evento acontecendo nesse período. E olha o que ele diz em seguida. Voltou a roer as unhas, hábito que havia deixado de lado há mais de 4 anos. Então, nós sabemos que, né, esse comportamento de roer as unhas está bastante associado também a essa ansiedade generalizada, né? Essa ansiedade, esse medo, lembra, né, que a ansiedade, o excesso de preocupação também está atrelado ali o medo, essa questão da minha reação diante do estresse, tá? Então, ele tinha deixado de lado essa questão do roer as unhas e agora, nesse evento, né, nesses últimos meses, ele voltou a apresentar esse comportamento. Outro dado importante para nós. Refere não estar conseguindo dormir bem, pois fica durante horas pensando em vários afazeres e preocupações. Então, imaginem vocês, é um rapaz que está comendo de uma maneira, né, disfuncional, tem ganho peso, está preocupado com o futuro, e olha o que ele diz aqui, não tem conseguido dormir bem, fica horas pensando nos afazeres e nas preocupações futuras. Mais uma vez, esse elemento da preocupação, esse elemento, né, de excesso de pensar no futuro, de preocupações. Então, chama a nossa atenção aqui também. E ele continua e diz assim, sente-se desconfortável e irritado. Opa, aparece aqui para nós um elemento do humor. Então, mostra para a gente que esse rapaz se sente desconfortável e irritado quando questionado em seu rodízio de internato, visto que afirma ter sensação do quê? De branco. Lembra quando nós iniciamos a nossa conversa aqui sobre transtornos de ansiedade generalizada? Né? Uma das características que estavam lá era justamente a fadigabilidade e essa questão dessa sensação de branco. Então, mais um elemento aí que se junta para a gente construir nossa hipótese diagnóstica. Ele buscou atendimento, né, com um psicólogo na unidade básica de saúde, onde ele faz os estágios. Então, olha só, ele buscou na unidade básica, na atenção primária, recursos aí para tratar isso que estava preocupando. Mas ele não se sentiu confortável com a abordagem do profissional, abandonando o tratamento após a segunda sessão. Muitos elementos podem estar relacionados a isso que aconteceu, claro, né? Ele pode não ter se adaptado à abordagem que o terapeuta estava propondo para ele. Ele também, por trabalhar, né, por estagiar nessa mesma unidade básica de saúde, isso pode, de alguma forma, interferir no grau, né, da exposição dele se sentir ou não à vontade para estar externalizando a sua dificuldade, a sua angústia ali. Enfim, o que é muito importante para nós? Ele percebeu que algo não estava bem com ele, que ele não estava bem e que ele precisava de ajuda, tá certo? O paciente relata ter nascido de parto natural, sem intercorrências na gestação, né? Sua mãe não teve nenhuma intercorrência, nasceu a termo. Mais uma coisa, um dado importante para nós. Quando a gente falou que nesse período de pandemia ele né, ganhou peso, está comendo de uma maneira diferente, olha o dado aqui à frente do caso. Possuía alimentação saudável com acompanhamento nutricional antes de começar a aparecer os sintomas. E isso já é muito significativo para nós. Quer dizer, antes desses sintomas, antes dessa pandemia, antes da perda dessa avó, esse rapaz tinha uma alimentação saudável e estava tudo bem, né? Atualmente, ele tem aumentado a ingesta de açúcar e gordura, que também é um elemento que pode se juntar com essa queixa de ansiedade e de preocupação excessiva com o futuro. Nega o uso de drogas ilícitas, refere que ingere álcool socialmente, né? Possui uma vida sexual ativa com a parceira exclusiva, ambos utilizam métodos de barreira, né? Não tem
nenhum indicativo aqui que traga preocupação para a gente com relação à ansiedade. Não apresentou o cartão de vacina, mas ele refere que está atualizado esse seu cartão. E agora vamos ver mais, porque vocês lembram que quando a gente estava estruturando os critérios para uma hipótese diagnóstica de transtorno de ansiedade generalizada, a gente falou que precisava ser feito o diagnóstico diferencial. No diagnóstico diferencial, a gente descarta a condição médica, substâncias e medicamentos, não é isso? Então, na história dele, ele traz aqui, ó, nega doenças na infância, doenças congênitas, infecciosas ou neoplasias. Ótimo, para nós isso é importante para descartar, tá? Nega internações anteriores ou cirurgias prévias. Nega o uso de medicação de uso contínuo e nega alergias. Mas ele traz um outro dado interessante para a gente aqui de alerta, que é o seguinte: o pai tem 55 anos, é diabético e portador de transtorno afetivo bipolar. A mãe tem 50 anos e uma boa saúde, né? Rígida. Refere que a avó materna, a mãe da mãe, e a tia, que é a irmã da mãe, ambas têm transtorno depressivo. Então, olha, né? Tanto, né, do lado paterno, a gente tem aí o pai com transtorno afetivo bipolar, e do lado materno, a gente tem uma avó e uma tia com transtorno depressivo, que já nos levanta aquele alerta, né, da questão genética aí para o desenvolvimento de um transtorno. Ele mora numa casa própria, com 9 cômodos, com saneamento básico, tudo ok, os pais são provedores do lar, e tudo bem até aí, né? No exame do estado mental, né, na coleta de dados, a anamnese trouxe que ele tem uma boa aparência, bem vestido, uma higiene preservada, uma postura sem alterações e expressão facilmente preocupante, estava assim, né, ok, mas foi observada uma leve agitação psicomotora, que é bem característico do ansioso. Ele estava ansioso, foi, né, percebido aí no exame mental, do estado mental, ansiedade, triste, levemente irritado. Desesperançoso, trazendo uma fala rápida, bem orientado no tempo e no espaço, estava alerta, né? Apresenta ali certo grau de distração. Olha só, de novo, né? Esse elemento da distrabilidade aí. Então, não estava muito atento, o que confirma, né, uma das características do transtorno de ansiedade generalizado. E o diagnóstico mais provável, realmente, é o transtorno de ansiedade generalizado, tá certo? Então, achei interessante esse caso para a gente olhar esses elementos. E o que a gente teria aí para auxiliar esse paciente? Então, pensando em termos estruturais de cuidado em saúde mental, esse rapaz procurou a unidade básica de saúde. Tá certo? Tá errado? Ele tinha que ter procurado o CAPS? O que vocês acham? Ele fez a busca certa, sim. A atenção primária da saúde, né, o médico ele tem condições, a sua equipe tem condições, sim, de auxiliar esse rapaz nesse tratamento da ansiedade, da suposta ansiedade generalizada, né? Nós temos ali o psicólogo na unidade, tem enfermeiro, tem equipe mínima, né, o médico, que podem, inclusive, receber o auxílio em matriciamento de lá do CAPS, tá certo? Ou até da equipe NASF, tá? Então, a equipe ela tem condições de atenção primária, sim, de prestar auxílio para esse rapaz. Esse auxílio pode ser né, agregando ali atenção farmacêutica, né, farmacológica ou não, tá? Então, pode, por exemplo, iniciar com terapias de suporte, psicoterapias de apoio, psicoeducação, né? A psicoterapia que apresenta o melhor resultado para casos de ansiedade generalizada realmente é a terapia cognitiva comportamental, que traz um resultado bacana, né, para ele e para casos, né, de ansiedade generalizada, e poderia muito ajudar esse rapaz. Juntamente com isso, poderia sim agregar ali o uso de tratamento farmacológico, né? Então o médico provavelmente poderia, né, auxiliar a equipe nesse cuidado, oferecendo aí, né, esse cuidado farmacológico para o paciente, tá certo? Então, a gente poderia ter um excelente prognóstico e evitar o agravamento desse estado, uma vez que esse rapaz já traz ali, né,
condições genéticas, né, de desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, e ele está vivenciando um momento realmente estressante, né, de ter que passar em provas de residência, de ter que terminar sua formação, o último ano da faculdade de graduação em medicina, né, muitas responsabilidades, um período pandêmico que realmente trouxe bastante preocupação. Enfim, é um caso interessante, né, com dados claros aí a respeito dos indicativos de transtorno de ansiedade generalizada, que só nos ajuda a entender um pouco mais o conteúdo, ok? Eu acho que por aqui a gente já consegue, né, encerrar essa parte do transtorno de ansiedade generalizado. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai conversar muito pautado em estudos de caso. Combinado? É isso.